Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é José Alexandre, eu sou docente aqui do curso de Educação Física e, em nome do Unisalesiano, agradeço muito ao Carlos pela participação nesse evento, que para nós é tão relevante na formação dos nossos alunos. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente fundamental para o aluno, como diz o lema aqui, né, formando bons profissionais, né, honestos cidadãos, bons cristãos, e que pretendem, então, estar em constante evolução. Carlos, novamente agradecemos a sua participação aqui com a gente, né, a sua pronta resposta em estar com a gente nesse congresso. A palavra agora é sua e a satisfação já é nossa. Não, sou eu que agradeço, José. Gostaria de realmente estender esses agradecimentos ao Unisalesiano, né? É um prazer eu contribuir aí para o 4º Congresso Internacional de Tecnologia, né, na educação. E é um prazer, né, transmitir um conhecimento aqui que, como a gente vai ver ao longo da palestra, ele veio da prática, né? Então, espero realmente contribuir aí para a formação dos novos profissionais de educação física, até mesmo para quem já está formado, né? Se conseguir ter acesso a esse vídeo, pode ajudar na prática profissional. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, então, e vamos começar. Bom, então, o título da nossa conversa, nosso bate-papo de hoje aqui, então, é a utilização de sistemas online para monitoramento do treinamento. Então, meu nome, como o professor José já falou, é Carlos Augusto Calva Filho. Reforço aqui já para vocês ficarem à vontade para entrar em contato comigo. Os meus meios de contato estão ao longo dos slides, então fiquem completamente à vontade para trocarmos figurinhas, digamos assim. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Movimento Humano, de Pesquisa em Movimento Humano, MovLab, aqui da Unesp de Bauru. E, como parte da palestra de hoje, também a gente vai falar sobre o projeto Ativa Parkinson, que basicamente a gente oferece aqui, de forma gratuita, atividade física para pessoas com doença de Parkinson. Então, eu falo que a gente vai conversar sobre o projeto porque o sistema online que eu vou mostrar para vocês hoje é o que a gente está utilizando aqui nas nossas aulas, mas, desde já, eu deixo também bem claro que o teor dessa palestra é para contar um pouco da história sobre esses sistemas online e para que a linha de raciocínio do sistema online seja apresentada, né? Então, para vocês fazerem os próprios sistemas online que resolvam o problema de vocês. Então, o que a gente vai ver hoje mais especificamente, ao longo da nossa fala, é alguns princípios do treinamento. Então, fiquem tranquilos que não é uma aula sobre treinamento propriamente dito, mas é legal a gente reforçar alguns pontos do treinamento que são os que eu utilizo para esse sistema de agora. Então, algumas pinceladas bem básicas sobre os princípios do treinamento. Depois, da onde veio a ideia de fazer esses sistemas online, que a gente anda padronizando ao longo de anos aqui. Então, o primeiro sistema online que eu fiz já se vão 5 anos, né? Então, da onde veio os problemas práticos para que eu criasse o sistema. Depois disso, os princípios do sistema online, então a ideia geral de como a gente forma isso, e vocês vão ver que, embora pareça assim, uma coisa que é fora da educação física, né, por exemplo, a gente fala em sistemas de informação, né, a gente pensa em engenharia da computação, né, em outros cursos, vocês vão ver que a linha de raciocínio aqui a gente resolve com Excel, basicamente. Então, também faz parte da nossa formação, principalmente como graduados em um curso superior. Então, não precisa, para resolver esses problemas, de um conhecimento sobre linguagens de programação, por exemplo. Ele trabalha com Excel e isso resolve a nossa vida.
pelo menos nesses primeiros problemas que a gente vê quando vai para a prática. E eu vou apresentar o sistema que a gente está aqui, só para vocês também terem uma dimensão do que a gente faz e como a gente aplica isso ao longo das nossas aulas e na prática, né, na beira da quadra ali, com pessoas com doença de Parkinson. Bom, em relação aos princípios do treinamento, um dos que eu quero relembrar aqui para a gente bater o papo é o da individualidade biológica. Então, quando a gente olha para esse princípio, tem aquela frase básica, né, que fala, cada um é cada um e a gente não consegue ter uma receita de bolo universal para o treinamento. Mas resumindo isso, para a prática do treinamento, a gente pensa em como é o princípio de adaptação. Então, como a gente diferencia cada indivíduo conforme o processo de adaptação do exercício que a gente está aplicando. Então, basicamente, tem aqui um estado inicial, um estado de prontidão em que o indivíduo chega para as nossas aulas. E, a depender do estímulo que eu aplico durante a sessão, né, nós podemos causar um quadro de fadiga nesse indivíduo. Se eu dou um período de recuperação satisfatório, a gente tem a tendência do estado de prontidão, primeiramente, voltar aos valores iniciais, e depois disso, possivelmente eu tenho um período de supercompensação ou de melhora dessa aptidão. Por outro lado, outro processo adaptativo é uma forma que depois do nosso estímulo a gente tem uma potencialização desse estado de treinamento. E da mesma forma, quando eu tenho a recuperação, um período de recuperação, eu chego em um novo estado de prontidão. Bom, o que isso tem a ver com os princípios do treinamento, principalmente sobre o da individualidade? É que a mesma sessão, os mesmos estímulos, eles podem ter dinâmicas diferentes. Então, se a gente pensar nessa dinâmica de fadiga, recuperação e supercompensação, o que vocês podem ver nos livros aí, principalmente os mais antigos de treinamento, que isso aqui é o que a gente chama de teoria geral da adaptação, né, esse processo. Se a gente olhar esse tipo de processo de adaptação e 3 indivíduos diferentes, eu posso ter diferentes magnitudes da fadiga para o mesmo estímulo e também diferentes supercompensações. Portanto, uma sessão de exercício eu posso ter respostas completamente diferentes entre os sujeitos. Prosseguindo aqui, nós também temos o princípio da sobrecarga. Vamos pensar em quando eu preciso aplicar esse princípio da sobrecarga. Quando que eu preciso apertar um pouquinho mais o parafuso do meu treino? E qual que é o tempo ideal para eu fazer isso? Uma das formas de eu determinar esse tempo ideal é olhando realmente para esse efeito agudo do exercício. Então, após uma sessão de exercício, qual é a magnitude da fadiga que eu causei, qual é o tempo de recuperação necessário e qual é a magnitude da supercompensação que eu causei. Olhando para o princípio da sobrecarga, essa dinâmica, né, ela pode ser repetida após um período de treinamento. Então, eu refaço exatamente a mesma sessão de exercício e aí, se eu tenho o estado de prontidão nessas diferentes fases do ciclo, eu posso observar, por exemplo, que a mesma sessão causa uma magnitude de fadiga menor, uma supercompensação com um tempo de recuperação menor e com uma magnitude também menor. Opa, se eu tenho esse diferente shape aqui, se eu tenho essa diferente forma de dinâmica de fadiga e recuperação, eu posso olhar o estado de treinamento e a diferença entre essas duas é o efeito do treinamento. Então, se eu aplico a mesma sessão e eu não causo a mesma fadiga, é um sintoma de que eu tive adaptação. Aquele estímulo, ele pode ser alterado. É uma das formas da gente aplicar, né, o período o princípio da sobrecarga. Né? Isso é uma das formas. Né? Isso a gente vê na disciplina de teoria de treinamento, várias outras formas. Mas aqui só para a gente exemplificar um pouco. Né? Então, quando a gente pensa nisso, eu tenho o efeito do treinamento
e, por conseguinte, eu tenho uma tomada de decisão aqui. Caso isso ocorra, eu posso aumentar a carga de treinamento. Caso a fadiga se mantenha, eu preciso adaptar o meu treinamento, porque passou semanas e eu não tive uma adaptação, por exemplo, esperada. Ou o que pode acontecer também, uma fadiga maior disso. E aí a gente tem aqui um quadro, por exemplo, de overreaching ou até de overtraining. Para o mesmo estímulo, eu causo uma fadiga ainda maior, o que é um problema. Então aqui eu tomo uma decisão, sabendo essa dinâmica. Portanto, na prática, o que a gente faz é, se eu tenho os efeitos agudos, eu consigo tomar essas decisões. Mas para eu ter os efeitos agudos, eu preciso, cada sessão, ser monitorada. Imaginem isso quando a gente já estiver formado. Então, eu sou um aluno, eu sou um personal que eu tenho 10 alunos. Como que eu monitoro 10 aulas por dia? Chego em casa, né? Imagina se a gente utiliza, por exemplo, a caneta e o papel. Que não me entendam mal, eu sou fã da caneta e papel porque a gente não perde eles. Mas tem o ônus disso, né? Que eu tenho que chegar em casa e tabular todos os meus dados, fazer a interpretação disso e tomar a decisão para a próxima sessão. Isso é um problema prático, né? Então, da onde que eu tirei tudo isso, né? Como que eu olhei esse problema na prática? Bom, aqui a gente já chega no nosso segundo tópico, que é um pouco de história. Gente, quem estiver vendo esse vídeo, eu não mostro isso daqui, por exemplo, para eu inflar o meu ego. Fique claro isso. Mas são peças importantes de que eu tive oportunidade de ter, né, ao longo da minha carreira, e que cada uma delas me deu um problema prático, né? Então, como eu resolvi cada um deles, convergiu para que eu tivesse uma forma de resolvê-los, que é os sistemas online, que é uma das formas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em rendimento, né, esportivo, a gente teve várias oportunidades em diferentes modalidades. Por que eu trago isso aqui agora? É principalmente porque a gente pensa na especificidade de cada modalidade. O problema que o handball me deu não foi o mesmo problema que o futebol me deu. Ué, Carlos, mas são todas modalidades coletivas. Mas um simples fato de que no handball a gente trabalha com no máximo, a gente pode inscrever no máximo 18 atletas, e no futebol a gente tem um time de 22, esse simples fato de a gente trabalhar com mais atletas aqui já é um problema prático que eu preciso resolver. Outra coisa, as lesões que ocorrem no handball, elas são diferentes das que ocorrem no futebol. A frequência de treinamento das duas, ela é diferente. A frequência é diferente. Na maioria das equipes, a gente consegue diferenciar as frequências de treinamento. Por exemplo, handball treina 2 vezes por dia, equipes de alto nível, mas a musculação pode ser feita pela manhã, onde eu trabalhei, pelo menos. E o treino com bola seria à tarde. Por quê? Aquele ginásio era para aquela equipe. Agora, o futebol, vocês vão ver mais para frente também que eu vou contar uma historinha. Eu trabalhei com as 3 categorias de base principal, sub-15, sub-17, sub-20. Então, só aí já são 150 atletas. E para eu organizar os horários de academia desses 150, eu já tinha que fazer o que a gente chama de treinamento concorrente, na maioria das vezes. Eles iam para a academia, faziam ativação, faziam um treino de força e depois iam para o campo. É o mais correto a ser feito? Depende do contexto. Mas é também um problema prático que a gente precisa tomar uma decisão. E por aí vai. Mesma coisa aconteceu para a natação, para as artes marciais. O goalball é um caso muito específico e muito bacana de trabalhar, né? Uma modalidade paralímpica que tem os seus problemas práticos resolvidos. E
Outro lado da moeda da nossa profissão é quando a gente trabalha em relação à saúde e à formação motora dos indivíduos. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com idosos, o que eu preciso monitorar? É completamente diferente de quando eu preciso monitorar para o rendimento. Mesma coisa acontece quando eu estou pensando na formação motora de crianças, quando eu trabalho, por exemplo, com pessoas com diferentes patologias, como HIV, DPOC ou Parkinson. Cada patologia tem a sua especificidade. Então, vira uma bagunça isso na nossa cabeça quando a gente está na prática. Né? E isso a gente precisa organizar. Para que a gente coloque todo o potencial da nossa profissão, né, em prática, a gente precisa organizar essas demandas, que são diferentes em cada contexto. Então, como a gente faz isso? É um probleminha que dá para resolver. Pois bem, as miúças de cada modalidade. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de fazer um período da minha formação na Unesp de Presidente Prudente. Lá eles têm uma equipe de atletismo de altíssimo nível. Então, por exemplo, eu precisava monitorar as diferentes sessões para ajudar isso no contexto. Né? Então, embora eu não tivesse uma relação direta com os atletas, eu gostava de ficar pensando em como monitorar. Por exemplo, essa sessão de treinamento pliométrico. Então, aqui a gente tem um atleta de 200, 400 metros de nível sul-americano. Qual que é a fadiga que eu tô impondo aqui? Quando a gente pensa em treinamento pliométrico, por exemplo, a gente não leva ele à fadiga, né? Por incrível que pareça. Depois a gente pode bater esse papo, mas quando ele começa a perder desempenho, a gente para a sessão. Quanto tempo ele demora para fazer a recuperação dessa sessão? No outro dia, qual sessão eu posso dar? E aí, aqui, o que mais me importava era como eu encaixo uma pecinha na outra. Hoje eu apliquei pliometria e velocidade. Qual pode ser a próxima peça? Segunda-feira foi isso. Terça, o que eu vou fazer? Quarta. E como que os técnicos, que eram de altíssimo nível, pensavam nessa história? Isso precisa ser monitorado. Isso precisa ser... a tomada de decisão para as próximas sessões, ela precisa ser feita. Quando a gente pensa também no ciclismo, que aqui, por exemplo, é um monitoramento do consumo de oxigênio na pista. Qual é a fadiga que eu dou quando ele está na pista? Eu posso monitorar ele no laboratório e transcrever isso para a pista? Se não tiver outro jeito, perfeito. Melhor do que nada. Mas aqui é legal a gente ter a especificidade muito alta, para a gente medir exatamente o que precisa. Poxa, Carlos, mas aí vocês tinham equipamento, tem tudo. Correto, aqui a gente está fazendo uma pesquisa, foi muito legal, que a gente montou um laboratório em cima de uma Courier para monitorar os atletas. Mas aí entra outro quesito que eu gostaria de falar. Às vezes a gente olha esses experimentos, o que ocorre dentro da universidade, e a ponte para isso, ela é deficiente ainda hoje. Eu vejo que tem um muro muito grande entre a universidade e o que a gente aplica na prática. E aí aqui é uma outra coisa que o sistema pode ajudar vocês, que é eu utilizar a ciência de uma maneira rápida e eficaz para eu tomar as minhas decisões. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo de monitoramento que a gente extraiu uma informação muito importante e muito precisa dos atletas. Mas quando a gente lê esse paper, quando a gente lê esse artigo, a gente tem que ler ele como estivesse na beira da pista ali, sem tudo isso. Como que é o consumo de oxigênio desse atleta? Em qual intensidade ele fez? Como isso importa? Né? Esse paper te dá essa resposta. Como que você coloca os dados desse paper no teu dia a dia? Sem ter que ir lá revisitar todo dia o paper e falar, então é isso? Então ele está nessa zona. Então é isso? Então ele estava no domínio moderado, pesado, severo. Você pode fazer com que o sistema fique pré-programado. Você entra com uma resposta, ele te fala qual era essa intensidade sem maiores problemas. Um outro problema, e aqui é aquela história que eu falei para vocês, eu fui convidado a ser diretor de ciência e alta performance do clube CRB, né? Em Maceió, um clube representativo do Nordeste, que hoje joga a Série B do Campeonato Brasileiro
e eu fui contratado para ser o diretor científico das categorias de base. Exatamente essa história que eu falei para vocês, de pegar a literatura e colocar na prática, esse era o meu trabalho lá no CRB. Trocando em miúdos, então a gente formou o Centro de Alta Performance dentro do clube, né? E basicamente esse centro, ele monitorava os jogadores das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Ele monitorava e dava relatórios diários para a comissão técnica. Para a comissão técnica tomar as decisões para as próximas sessões. Certo? Bacana. E o que a comissão técnica aplicava na beira do campo, ou o que ela tinha de dúvida, retornava aos jogadores, eles respondiam a sessão, faziam a sessão e tinha uma resposta fisiológica, bioquímica, de treinamento, de tudo isso, e o centro tinha que reorganizar esses dados e soltar para a próxima sessão. Então, é um trabalho que a gente que precisava ser rápido, né? E preciso. Um pouquinho mais disso que a gente fazia, então, o centro de alta performance ele era formado, né, coordenado em diferentes profissões, digamos assim, diferentes funções dentro do clube. Então, dentro do centro de alta performance, a gente precisava coordenar os preparadores físicos, os fisiologistas, os nutricionistas, os fisioterapeutas, o psicólogo, né, das categorias de base, juntar as informações desses profissionais, formar o relatório de todos os atletas e entregar para a comissão técnica. Lógico, alguns desses relatórios eles não precisavam ser diários, mas, por exemplo, os do preparador físico precisavam, o do nutricionista também. Questões como quanto foi gasto de maltodextrina por dia? Qual é a suplementação de creatina que a gente pode dar? Para quantos atletas a gente tem estoque para dar? Quanto já foi consumido do estoque? Então, percebam que também tem questões que os sistemas podem ajudar, que são extra-educação física, mas que fazem parte do nosso cotidiano prático. E aí, tudo isso era convertido em relatórios, e isso determinava, às vezes, né, compra de novos equipamentos, compra de suplementos, que seja, e por aí vai. E também, isso, a gente conseguia fazer o histórico do jogador. Por quê? Era importante para a gente vender os jogadores, então falar o que foi feito nas categorias de base do clube para vender esse jogador, que é muito normal em categorias de base, e também, infelizmente, para a dispensa de alguns jogadores. Então a gente entregava o relatório para o jogador também, quando era o caso. Cada uma dessas profissões, portanto, ela tem problema a ser resolvido. Então vejam como, quando a gente vai para a prática e olha coisas grandes dentro da educação física, ela é uma área de problema, que ao primeiro momento, assim, a gente até não sabe como organizar tudo isso. Mesma coisa, como que eu faço um relatório rápido, com 2 ou 3 cliques? Isso eu preciso pensar, né? E aí eu chego para o último caso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o caso do nosso projeto de agora, né, onde eu estou trabalhando nesse exato momento, que é o projeto Ativa Parkinson, aqui de Bauru. Basicamente, então, a gente oferece aulas segundas, terças e quintas, e segunda, terça e quinta eu preciso monitorar os efeitos agudos das pessoas com doença de Parkinson. E aí, como eu mostrei ali no CRB, cada profissional tinha um problema a ser resolvido. Aqui, cada paciente tem um problema a ser resolvido. Se a gente pensa na individualidade biológica quando trabalha com atleta, esse princípio do treinamento ele tem que estar muito mais aplicável quando a gente trabalha na patologia. Porque cada um tem um perfil motor, tem uma aptidão motora, tem um problema a ser resolvido ali. Né? E embora a gente pense no Parkinson, por exemplo, como uma doença que causa o tremor é um dos sintomas cardinais que a gente fala do Parkinson que menos é frequente. Então, a gente tem vários subtipos de pessoas com Parkinson, que isso tem que ser levado em conta durante o treinamento e durante o planejamento, principalmente das aulas. Né?
Então, o que a gente tem que extrair dessa parte da minha fala de hoje é que o que junta todos esses problemas na prática é a necessidade de informação. A gente precisa captar informação, interpretar informação e passar ela adiante para tomada de decisão. Parece óbvio isso, mas olhem os exemplos que eu dei, o tamanho que isso pode ficar. Então, a gente precisa otimizar esse tempo para a nossa profissão ser aplicada de maneira correta na prática. Então, aqui a gente chega no próximo tópico dessa palestra, né, que são os princípios do sistema online. Desde já, eu convido a todos a entrar nesse QR Code, onde eu tenho, onde a gente disponibilizou, melhor dizendo, um sistema que ele é um molde, né, onde dá para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas na prática. Obviamente, nesse sistema não tem o nome de nenhum participante, não tem os dados de nenhum participante, que na prática para a gente é importantíssimo, né? Mas desde já fica aí registrado. E ele sempre vai ficar no cantinho dos slides ali, qualquer hora que vocês quiserem acessar, vocês podem acessar. Pois bem, então informação é o carro-chefe. Informação na prática ela é necessária, importante, para que a gente evolua muito bem os princípios do treinamento dentro da nossa profissão. E aí, quando a gente vai atrás disso, é óbvio que já existem centenas de aplicativos que resolvem problemas. Agora, nenhum deles é específico para a sua prática. Então, por exemplo, eu posso monitorar a corrida de maneira muito fácil, né? Então, eu sou dono de eu estou propondo na minha cidade, né, uma equipe de corrida. É fácil eu saber o volume e a intensidade que foram feitos cada um dos treinos daquele aluno. Agora, esse aluno está acima ou abaixo da minha equipe? Esse aluno bateu a meta que eu tinha estabelecido para ele? Já começa a complicar. E vocês podem pensar também, imagina se eu tivesse um sistema que também me avisasse, por exemplo, quando o aluno não me pagou. Então, tem uma saída para isso. Eu posso contratar alguém e fazer um sistema, um aplicativo específico para minha monitoria de corrida. Sem problema nenhum. E isso é uma saída muito elegante, porque vocês vão ver o sistema que a gente desenvolve aqui, que ele é pautado no Google Drive, no Google Formulários e no Google Planilhas. Então, ele resolve o problema, ele é muito eficaz. Mas, por exemplo, o layout ele não é como se eu tivesse pagado alguém para fazer, que fica um layout bonito, vendível, né, com um preço de mercado, por exemplo. Então, é por isso que também eu estou dando essa palestra, né? Eu não tenho intenção nenhuma de vender esse sistema ou de monetizar esse tipo de coisa. O que eu quero é que mais e mais profissionais usem isso para a nossa profissão ficar mais lisa, ficar mais aplicável, né? Sair da universidade e realmente chegar onde ela precisa, que é na beira da quadra, da pista, até na UTI de um hospital, que hoje em dia a gente já dá o suporte para esse tipo de coisa. Tá? Então, o que a gente precisa é saber a nossa pergunta. O que eu preciso para colocar a educação física em prática em cada um dos contextos que vocês vão viver na prática profissional de vocês, na carreira profissional de vocês. Então, o que fecha esse pensamento é que o sistema deve resolver o seu problema. Então, a ideia que a gente vai ver a partir de agora é uma ideia bem volátil, digamos assim. Ela é adaptável para cada um dos problemas que vocês vão ver na prática. Bacana. Então, basicamente, como eu já falei, a gente utiliza o Google Forms, né, os formulários, para que a gente tenha os nossos inputs do sistema. A gente utiliza planilhas do Google e, no fim, também a gente utiliza um organizador de links, que hoje a gente vê muito, por exemplo, no Instagram,
quando a gente abre o Instagram de um profissional de educação física, sempre embaixo ali tem uma chamada para ação, como todo mundo fala, e nessa chamada de ação você clica no link e ali aparece a biografia dele, aparece o currículo dele, se for o caso, os horários que ele tem, como agendar uma aula experimental e por aí vai. Mesmo organizador de links que está no Instagram, a gente utiliza aqui. E aí a conexão entre eles é a que faz a diferença aqui para a formação de um sistema. Então, eu chamo de sistema porque a gente utiliza diferentes ferramentas de forma conjunta e sistemática para resolver um problema. Pois bem, esse é a cara inicial de um sistema, né? Então, a gente tem o usuário. O usuário ele consegue fazer inputs no sistema respondendo os Google Forms. O Google Form, de maneira automática, ele é conectado às planilhas do Google, né? E as planilhas do Google, elas têm funções de divulgação de certas partes dela. E aí você divulga, cria um link, e esse link pode gerar informação online. Várias informações, elas são organizadas no Linktree, por exemplo, como eu mostrei no último slide. Bacana. Olhando aqui o nosso sistema, né, de agora aqui do Ativa, por exemplo, eu preciso que, de maneira administrativa, os membros do laboratório criem as aulas e alimentem esse sistema. Então, se eu sou o professor da aula da próxima segunda-feira, eu já tenho que lançar essa aula no sistema, né? Então, eu faço isso via aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho para lançar o plano de aula. Mas para quem eu vou dar aula? Então, a gente tem o registro dos participantes, que isso a gente faz, o participante chega, a gente já faz aquele completo, como se fosse na academia mesmo. Nome completo, endereço, no caso do Parkinson, a medicação que ele toma e por aí vai. Quem vai trabalhar no meu projeto? Então, todo acadêmico novo que chega, a gente faz o registro dele. Se o participante falta, a gente liga para saber o que aconteceu, para ver se a gente pode ajudar ele em alguma coisa. E aí, isso tudo, a gente também faz um input no sistema para a gente saber, por exemplo, eles estão com problema de transporte para chegar no projeto? Quem mora perto de quem? Pode dar carona? Eles sofreram uma queda, por isso que não chegaram? Eles estão gripados e não chegaram? Eles tinham consulta médica, né? E por aí vai. Então, a gente monitora o porquê que eles faltaram no projeto de uma forma bastante rápida, como vocês vão ver daqui a pouco. Mesmo assim, a gente tem as avaliações clínicas que a gente faz em janeiro, julho e dezembro no nosso projeto. Então, tudo isso fica tabulado. As avaliações físicas, nos mesmos momentos, a gente faz. Monitoramento da prontidão. Toda aula a gente pega o estado de prontidão deles. Também vocês já vão ver como a gente faz isso. E o monitoramento dos efeitos agudos disso. Então, a gente mensura como eles chegam na aula e como eles saem da aula. E assim a gente toma a decisão para a próxima aula. Isso tudo é tabulado em uma planilha do Google, né, e armazenado. E depois, essa mesma planilha, ela já é pré-configurada para que ela me solte o plano de aula para todo mundo saber. Quais são os tutores das próximas aulas, para eu saber quem vai ser, se eu dou aula na segunda, quem vai dar aula na terça, né? Os efeitos agudos da última sessão, a carga interna do grupo, que para nós é importante, como vocês já vão ver, o controle de avaliações e o controle de frequência. Então, lembrem das aulas de teoria do treinamento, quem já teve. Aqui a gente consegue ter uma boa ideia de como cada sessão está interagindo com o organismo das pessoas e, principalmente, às vezes a gente não acha efeito do treino. Mas essa pessoa veio só nas segundas-feiras. Parece óbvio eu falar isso. Mas, num grupo de 30, 35 pessoas, se a gente não tabula isso, esse padrão de frequência não aparece. E aí a gente acha que o nosso treino não é efetivo. Mas é a pessoa que não está vindo, né? E aí a gente faz a divulgação disso na internet e isso retorna para o celular e a gente pode ter acesso
a isso ao momento que a gente quiser. Então, mostrando agora a aplicação mesmo desse sistema na nossa vida prática. Novamente, né, eu deixo aqui o mesmo QR Code para vocês entrarem e vasculharem aí o nosso sistema de divulgação. Bacana. Como eu falei para vocês, atualmente eu faço parte, então, do MovieLab, né, e do projeto Ativa Parkinson. Eles são coordenados pelo professor Dr. Fábio Augusto Barbieri. Também fiquem à vontade, né? O Fabinho me supervisiona no pós-doutorado já fazem alguns anos, então tenho certeza que ele é super aberto para vocês entrarem em contato, né? Venham conhecer o laboratório aqui na Unesp Bauru. A gente está de portas abertas aí para vocês conhecerem um pouco do nosso cotidiano aqui. Tá? Mas, olhando para o sistema, né? Qual é o problema que a gente tem aqui para resolver? O primeiro deles, que emerge, a gente é uma equipe multidisciplinar, olhando para o Parkinson. Tá? Então, tem profissionais da educação física trabalhando, prescrevendo treinos. Tem da medicina, porque a gente tem um contato com os neurologistas de muitos dos pacientes, não todos, mas muitos deles a gente tem um contato. Da biologia, né? Então a gente já teve aqui doutorados sendo feitos dentro do projeto, por exemplo. Tá? A arquitetura, hoje, a gente tem um projeto muito bacana acontecendo em paralelo ao Ativa Parkinson, né? que o aluno Luiz Gustavo ele trabalha com tecnologias assistivas, né? E como a arquitetura das casas das pessoas com doença de Parkinson pode propiciar quedas, por exemplo, né? O que seria ruim. Do design, então a gente já trabalhou aqui, a Letícia, por exemplo, trabalhou com roupas mais acessíveis para eles conseguirem investir de uma maneira mais confortável. Da física médica, hoje a gente consegue fazer dosagens, por exemplo, do ferro no sangue, que é um parâmetro da evolução do Parkinson. Né? Da psicologia, toda quinta-feira, após as aulas do Ativa, tem o grupo de psicologia, que chama-se Grupo de Partilha, onde os participantes eles são assistidos por esses profissionais. Né? A fisioterapia, que muito em conjunto com a educação física, eles conseguem, a gente prescreve o exercício da melhor forma possível para tratar a doença de Parkinson. Então, vejam, no mínimo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas pensando sobre o mesmo problema. A informação tem que fluir de uma maneira ótima. Senão, a gente trava ou fica aquém do que a gente podia fazer na prática. Então, qual é a nossa rotina aqui? Também para vocês entenderem o problema. Das 8h20, mais ou menos, da manhã até as 8h30, a gente mensura o estado de prontidão, que é como eles chegam para o ativo. Tá? Dentro desse estado de prontidão, a gente mensura, portanto, a pressão arterial de todos os participantes do dia. A gente pergunta qual foi o horário do último remédio que eles tomaram, porque, para quem não sabe, a pessoa com doença de Parkinson, né, ela toma um remédio e aí os sintomas são muito aliviados, mas quando vai passando o efeito do remédio, os sintomas vão aparecendo. E aí, o que a gente consegue fazer de exercício também diminui. A gente precisa prestar muita atenção nessa farmacocinética. Então, por exemplo, se ele tomou o remédio 2 horas atrás, antes de vir para a aula, pode ser que ele entre nesse estado off do remédio, que a gente chama, durante a aula. Então, a gente precisa ficar prestando atenção nesse indivíduo. Né? A gente monitora o estado do sono também, porque se eles dormiram mal, né, alguém, porventura, não conseguiu dormir bem na noite anterior à aula, a probabilidade dele ter um evento adverso é maior. E esse evento adverso para a pessoa com doença de Parkinson é, por exemplo, a queda. Então, a gente já deixa um monitor mais próximo desse indivíduo. E a gente faz o teste de Time Up and Go. Então, é um teste bem simples. Então, começa sentado.
a partir da cadeira, ele anda 3 metros, dá a volta no cone, senta, a gente pega o tempo disso. E aí a gente tem uma ideia de como está o estado motor do indivíduo. E imediatamente após ele realizar esse teste, a gente já tem a classificação de como está a pressão arterial dele na média individual dele, né? Como está o estado medicamentoso dele também, na rotina que ele sempre apresenta desde que ele entrou no projeto, o sono, mesma coisa, e o estado motor. Então, o coordenador do projeto olha e tem acesso. Opa, hoje a gente precisa deixar alguém perto do fulano. O Beltrano também está com um red flag, que a gente chama, né? Um risco maior. Então, deixa mais alguém perto dele. E aí, a gente segue para a nossa aula. A nossa aula, então, ela é composta de 40 a 45 minutos de exercícios, né? A gente tem diferentes prescrições. Basicamente, o que a gente faz aqui são 4 períodos de treinamento. Um período preparatório básico, em que a gente pensa mais em força, né, resistência e flexibilidade, e um período preparatório específico, onde a gente pensa em equilíbrio e coordenação. Tudo isso pautado pela ciência. A frequência disso, os exercícios, tudo isso a gente faz reuniões para determinar qual é, e essa é a dinâmica de distribuição das cargas ao longo do ano. Tá? Então, a gente vê qual é o período, qual é o objetivo principal da aula e prescreve ela. Ok. Acabando a aula, a gente refaz o Time Up and Go, para a gente saber o efeito agudo da aula sobre a mobilidade funcional das pessoas, com doença de Parkinson, e a gente determina qual foi a percepção subjetiva de esforço deles. E aí a percepção subjetiva, multiplicado pelo tempo que foi aquela aula, a gente tem um parâmetro de carga. Só a partir desses dois aqui a gente já sabe, olha, essa aula, ela causou fadiga ou ela causou potencialização, como expliquei lá nos primeiros slides. Essa carga foi a que a gente prescreveu mesmo ou eles ficaram aquém? Por que eles ficaram aquém? Às vezes acontecem coisas muito práticas. Por exemplo, era para a aula ser intensa, mas as garrafinhas d'água ficaram na arquibancada e não dentro da aula. Isso já demora, eles têm um maior período de recuperação, a PSE cai. E aí a gente refaz essa aula, por exemplo, para a gente chegar na meta da PSE. Certo? Bom, como que a gente faz tudo isso? A partir daquele sistema que eu expliquei, e esse aqui é a cara do sistema do Ativa System, né? Que é o sistema que a gente está aplicando aqui no Ativa Partners. Bom, para explicar tudo isso, né, eu vou mostrar para vocês como é o coração do sistema. Tá? Então, a gente organiza ele tudo num drive específico para isso. Tá? E aqui estão, por exemplo, os Google Forms, que são os inputs, todos aqueles que eu falei rapidamente para vocês, e a planilha que faz a tabulação, a análise e a divulgação desses resultados. Bom, começando aqui, ó, por exemplo, cadastro de participante. Né? Então, aqui, Google Forms, é importante salientar aqui que, assim, a palestra de hoje é para dar uma ideia de como é organizado o sistema, mas, por exemplo, olha, Carlos, eu não sei fazer um Google Forms. Fique muito tranquilo, que é muito fácil de fazer, tá? Existem muitos tutoriais no YouTube que vocês podem acessar para fazer um Google Forms. Mas, basicamente, ele é um questionário online. Então, aqui a gente pergunta tudo o que interessa para nós, que pode ser completamente diferente para você como gestor da tua academia, como gestor da tua equipe de corrida, como eu dei o exemplo, ou simplesmente como um profissional de educação física que está preocupado em monitorar a frequência dos seus alunos. Feito o Google Forms, né, essa sequência de perguntas, a gente precisa fazer com que cada resposta que cai aqui vá direto para uma planilha específica. Né? Então, aqui o que acontece é que se você clicar aqui, ó, rapidinho, você clicar nos 3 pontinhos, você consegue aqui, por exemplo, né, fazer uma cópia desse questionário,
mover para a lixeira, então eu não quero mais saber dele, ou gerar o link para você disparar para os teus alunos. Né? Você também pode fazer com que mais pessoas pensem sobre o mesmo questionário. Né? Se você vir aqui na aba respostas, ó, então aqui, por exemplo, a gente já tabulou, já passaram pelo Ativa, desde que a gente começou com o sistema, 167 pessoas com doença de Parkinson. Para a gente ligar essas respostas a uma planilha, a gente vem aqui, clica nos 3 pontinhos, e aí aqui, como ele já está dentro do meu sistema, está vinculado. Né? Aqui, num questionário novo, que vocês forem criar, aparece vincular a planilha. E aí vocês criam uma planilha nova para fazer isso. É o primeiro passo para o sistema. Então, eu criei um input. Vejam que hoje no Ativa System eu tenho inputs para participante, para tutor, os testes clínicos. Então, aqui no teste a gente tabula de maneira online. Então, a gente vai aplicando isso na beira da quadra e já vai tabulando os resultados. Tá? Então, isso fica muito mais rápido. A mesma coisa para os testes físicos, para as faltas e para todos aqueles inputs que eu te falei. Né? Inclusive para o monitoramento do Time Up and Go de maneira diária. Então, aqui a gente abre o Forms, cronômetro numa mão, celular na outra, tabulei e ele já vai direto para a planilha. Que planilha é essa que você tanto fala, Carlos? É algo como se fosse isso daqui. Tá? Então, vejam, cada aba aqui são as respostas, tá, de um formulário. Aqui eu omiti o nome dos participantes, tá? Só por questões éticas, mas cada aba disso é a resposta de um formulário. São os inputs do sistema, são as informações que eu estou coletando na prática. Né? E aí, a gente junta tudo isso e pré-programa a planilha para me dar os resultados. Então, aqui vocês vão ver que o Ativa System hoje, ele já está com um tamanho razoável. Mas vocês não precisam, de cara, já programar tudo. E nem devem. A gente deve ir programando as coisas conforme o problema vai acontecendo na nossa vida. Meu primeiro problema, saber quem são meus alunos. Fiz um Forms de cadastro, coloquei isso numa planilha. Agora que eu tenho quem são meus alunos, eu quero saber, por exemplo, né, onde cada um mora. Eu posso ir lá e fazer com que a planilha me fale se isso é longe ou perto. Como que eu faço isso, Carlos? Vídeo no YouTube. Vocês vão me escutar falando isso várias vezes. Por quê? É o teu problema. Eu posso mostrar para vocês aqui como eu resolvi o meu. Só que o meu problema não é o mesmo do seu. E aí, eu não sabia nada de Excel, pessoal. Só que eu fui resolvendo problemas. Tá? Então, um exemplo disso. Tá? Quem foi que prescreveu os planos? Eu linko aqui, ó, a partir de equações, ó, que é um filtro básico do Excel. Básico, assim. Ele é uma das primeiras equações que a gente aprende. Aprende aonde, Carlos? Curso do Excel no YouTube. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é a filtrar. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, eu pego qual é a data da aula prescrita, lá na resposta, planos, que são as respostas do input que todo mundo prescreve as aulas. Então, no dia 29, quem prescreveu? Mais um filtro, foi o Jonatas. A primeira valência que ele quis trabalhar foi força, a segunda foi força, depois ele trabalhou flexibilidade e mobilidade e acabou a aula. Isso foi aplicado em circuito? O primeiro exercício não, o segundo não, o terceiro não. Então percebam que eu vou pegando as informações que ele quis prescrever. Quantas séries ele vai aplicar no primeiro exercício? Qual é o volume de cada exercício? Qual é a unidade de volume? E por aí eu vou. Eu gosto de mostrar os planos de aula, porque, olhem, isso é uma informação ainda crua. O Jonatas, quando prescreveu essa aula,
ele me deu uma ideia de como vai ser. Mas eu não consigo olhar isso e traduzir de uma maneira rápida para que as pessoas batam o olho e já saibam o que vai acontecer na aula. Porque isso acontece no ônibus, vindo até o Ativa. Então, quem vai participar da aula como acadêmico, eles veem, hoje vai ter força e flexibilidade. Já pensa, eu preciso pegar o colchonete, por exemplo. E o Jonatas já discriminou aqui quais vão ser os exercícios. Tá? Esse é o problema que eu tinha que resolver, de novo. E quando eu faço a planilha pensar para mim, eu consigo, por exemplo, organizar isso. Então, aqui, é uma parte da planilha, certo? Em que ela organizou para mim e eu deixei isso nesse layout. Que vai ser o aquecimento? Quem vai ser quem vai ser o coach, né? Quem vai ser o tutor da aula, que foi hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, dia 19/9/2024. Quanto vai durar o aquecimento? Qual vai ser o exercício do aquecimento? Qual é o principal objetivo da aula? Qual é a percepção subjetiva de esforço em que eu almejo que eles cheguem? Quais serão os exercícios? Quais serão os materiais necessários? Por exemplo, aqui a Adriana não usou nada hoje, mas ela podia ter usado o que ela quisesse, que a gente tem disponível aqui e apareceu uma lista aqui. E quais são os monitores que estão disponíveis para ajudar ela? Isso aqui é importante, porque às vezes eu chego e falo, puxa, só tem 4 disponíveis para hoje. Esse exercício vai dar problema. Então, eu reformulo minha aula. E por aí a gente vai, certo? A mesma linha de raciocínio a gente aplica, por exemplo, para saber as frequências dos alunos. A planilha organiza para mim quem veio para a aula e quem não veio, aqui de uma maneira geral, né? Então, a gente está rodando hoje o Ativa. Por exemplo, nessa semana, em média, vieram 24 alunos. A média móvel do Ativa está em 22 hoje, então a gente rodou essa semana com 2 alunos a mais. A gente teve um pico de aluno aqui que foi em 28, em média, na semana. E por aí a gente tem uma ideia de se o nosso projeto está crescendo ou não. Então a gente pode ver aqui que desde o começo do ano a gente vem numa toada de crescer. Certo? Mesma coisa para os acadêmicos, que infelizmente está ao contrário. A gente cresceu certos períodos e agora tem menos gente trabalhando. Isso para o gestor é importante. Eu preciso soltar mais bolsas, preciso ir atrás de mais bolsa, que preciso de gente trabalhando no meu projeto. Pode ser. E aí aqui a gente tem, por exemplo, a dinâmica. Para cada acadêmico, quem veio mais, quem veio menos. Tudo isso a gente consegue fazer com que o Excel mostre para a gente. Bacana. Carlos, mas como que isso, no final das contas, volta para a internet? Né? Então, aqui uma parte da planilha. Como que eu faço isso chegar até o celular das pessoas? Aí a gente vem aqui, arquivo, compartilhar, publicar na web. Quando eu clico aqui, essa aba da planilha, eu consigo gerar um link. E esse link é o que eu cadastro dentro do organizador de links. E aí, sempre que eu vim aqui, cada botão desse é um link. Eu chego aqui, por exemplo, quero saber... Eu vou faltar a próxima aula, vou justificar a aula, vou justificar. Ele me leva para um Google Forms. Ou, qual que vai ser a próxima aula? Percebam que aqui está a aula da Adriana de hoje. Então, eu posso no celular clicar nesse link e aí eu já tenho isso. Se eu mudar qualquer coisa na planilha, eu mudo o que está publicado, consequentemente muda o que está nos celulares. Certo? Então, a linha de raciocínio é essa. O que eu não consigo explicar para vocês em uma palestra é cada célula dali. Mas a linha de raciocínio é essa. E aí a gente consegue modificar tudo para que o Excel resolva esse problema para nós e publique e esteja tudo na palma da nossa mão todos os dias. Certo? Bacana, então, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de contribuir para esse congresso, para a universidade. José, obrigado pela indicação e oportunidade. Tá? Esses são meus contatos, fiquem completamente à vontade
para entrar, para mandar e-mail, mandar mensagem e por aí vai. Obrigado mais uma vez. Carlos, novamente a gente agradece, viu, a sua palestra e com certeza, né, ela foi muito importante. Ela está totalmente dentro do tema do nosso congresso, né? E para o aluno de educação física hoje, né, a palestra que você trouxe para a gente, o teor de conhecimento que você trouxe para a gente, ele está justamente nesse ponto onde o aluno se diferencia, não é mesmo? Então, o aluno que vai aprender, né, o básico para que ele possa prescrever o exercício, aí nas inúmeras facetas que você colocou para a gente, né? Isso pode ser no esporte, alto rendimento, categoria de base, ele pode ir numa academia, ele pode estar com uma equipe de corrida, etc. Hoje o diferencial que a gente vê é como ele consegue captar as informações do cliente dele, né? Ou do atleta que está trabalhando, etc. E principalmente, né? Como organizar tudo isso. Né? Então, realmente, a sua palestra hoje para a gente ela foi muito importante, né? Tá bem dentro, né, do que a gente estava propondo no Congresso, né? E eu gostaria de apenas colocar algumas coisinhas, Carlos, na forma aí de duas perguntinhas para você. Claro. A primeira delas, você, por exemplo, colocou para a gente uma situação muito prática de benefício que a aplicação do sistema pode trazer. Né? No caso, por exemplo, na prática do pessoal com Parkinson, né? Você tendo a informação de como a pessoa está naquele dia, você consegue prevenir quedas, né? Você pode, assim, brevemente para a gente trazer, que vem aí na sua mente, né? De outros possíveis benefícios práticos que pode ter o momento que você consegue ter todos esses dados e informações para a prescrição do exercício naquela sessão? Claro. Eu tenho um parceiro científico de vida, digamos assim, que é o professor Rodrigo Aquino, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles estão desenvolvendo um trabalho muito bacana lá com um jogador de futebol que, antes da sessão, o jogador chega e ele faz um salto vertical. E a partir do desempenho dele no salto vertical, eles determinam ali, na beira do campo, qual vai ser o tamanho do estímulo que eles darão durante a sessão. Então, se a equipe como um todo apresenta ainda um nível de fadiga, dependendo da hora, né, do momento da periodização, eles vão lá e aplicam uma sessão mais leve. Talvez um exercício mais técnico, aquele treininho de tática um pouco mais com uma densidade muito menor, né, para promover essa recuperação. Então, por exemplo, a gente consegue tirar várias informações que podem determinar qual vai ser a próxima sessão. Quando eu trabalho isso num contexto que eu consigo ser mais individual, a prescrição, como eu falei, na minha assessoria de corrida, eu posso fazer algumas avaliações muito rápidas que até mesmo o próprio corredor ele aprende a fazer de maneira autônoma, que ele já chega para a corrida sabendo esse valor, e aí eu, como técnico, prescrevo a sessão. Hoje a gente vai fazer em Z3, hoje a gente vai fazer em Z2, hoje a gente vai fazer em Z1, ou às vezes até, hoje é só técnica, meu filho, porque senão a gente vai quebrar. Então, determinar o estado de prontidão que ele chega é muito importante, é muito bacana, porque a gente consegue ser mais assertivo, né? Só para fechar em raciocínio sobre o trabalho que o Rodrigo vem desenvolvendo, eles viram que depois de um ciclo de potência no futebol, quando a carga é distribuída dessa forma, né, conforme é o estado de prontidão do atleta, a evolução é muito maior do que quando a gente aplica o que está só no papel. Então é a diferença também de planejamento aí. Carlos, e aí a gente vê isso aplicável, como você citou aí, para o esporte, não é mesmo? E também a gente pode transitar isso para a área da saúde, né? Onde você consegue, como você falou muito bem aí da individualidade biológica, você consegue trazer para o seu cliente de uma forma mais precisa para aquele cliente.
que inclusive o mesmo cliente vai chegar para você em 2 sessões completamente diferentes, né? Completamente. Muito bom, muito interessante. Carlos, e uma segunda pergunta que eu ia te fazer, mudando um pouquinho aí o rumo da conversa, se algum aluno nosso de graduação aqui do Unisalesiano quiser conhecer o laboratório, ou de repente ao final da sua graduação sente vontade de saber mais sobre o mestrado, fazer uma prova de mestrado, como que ele faria? Então, primeiro, é importante salientar que o Movilab está de portas extremamente abertas, né? Uma das missões do laboratório é a gente divulgar e absorver, né, novas pessoas, para assim a gente conseguir fazer com que o conhecimento seja propagado por aí, né? Então, primeira coisa, eu acho que, como eu já deixei meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo, sem problema nenhum. Aqui no Movilab, né, a gente tem o site, e lá a gente tem, por exemplo, acesso, o link direto para, por exemplo, o currículo do Fabinho, ou mandar mensagem para a gente aqui. A gente tem um técnico no laboratório, o André, ele está em horário comercial aqui, assim, disponível, né, para tirar algumas dúvidas. A gente tem o Fabinho como orientador de pós-graduação, né? Então, tem a possibilidade de ingresso no mestrado, no doutorado. Também tem a possibilidade de fazer a iniciação científica aqui com nós, de uma maneira formal, né? Então, a gente pode pensar em meios aí de absorção dos interessados. E, principalmente, a hora que vocês quiserem vir e conhecer o espaço laboratório Ativa Parkinson, basta vocês avisarem um pouquinho com antecedência, mas já garanto de antemão que vocês serão extremamente bem-vindos aqui no laboratório. Carlos, muito obrigado novamente, viu? Muito obrigado pela sua palestra, foi fantástica. E também o Unisalesiano está de portas abertas para o dia que você puder vir aqui com a gente, conhecer a nossa estrutura, tomar um cafezinho com a gente. Vai ser um grande prazer. Será realmente um prazer, Zé. Assim que muito obrigado, eu apareço. Carlos. Muito obrigado. Um grande abraço.